E eu vou te contar, hein, o pênalti ou não pênalti em cima do Suárez é o grande assunto aqui em rede social, em todos os torcedores. Porque tem uma galera, a gente tem mais uma vez para mostrar o lance aí da penalidade, porque tem uma galera que acha passível a marcação do pênalti pela malandragem que teve o Suárez no lance no giro, né? Se você não viu, vai ver agora. O Suárez usa o corpo para fazer o giro. E tem gente que acha que não, que o Suárez se jogou. A pergunta que fala, o Serginho e o Lino aqui já disseram que, na opinião deles, não foi pênalti, que é uma penalidade que não deveria ser marcada, e muito menos chamado pelo VAR. Vamos ver de novo o lance? Lino, essa mãozinha do Marcelo ali fazendo, né, o encontro, primeiro para fazer a parede em cima do Suárez, quando ele toma o giro, a gente está vendo o lance agora, ele usa o braço esquerdo. Esse usar o braço esquerdo, para você não é pênalti, porque não tem intensidade suficiente para derrubar o Suárez, ou porque o Suárez realmente se joga já no primeiro contato? Primeiro aquilo que o Serginho falou, a gente vai discutir se isso é lance de VAR ou não. Porque a mão existe, né, Léo? Porque o árbitro está diante do lance. Aí se você estiver discutindo essa mão, você pode achar lógica naquilo que o VAR fez, ou seja, está num ângulo em que o árbitro não é capaz de enxergar. Pelo posicionamento do Voaden, ele não tem como ver essa mão que você está falando. Se essa foi a interpretação do VAR, Voaden, tem um detalhe no lance que você não teve condições de ver. Então eu vou te chamar aqui para você dar uma interpretada, ver como é que é, para saber se isso aí é pênalti ou não. Então esse detalhe da mão que você está colocando transforma esse lance num lance de VAR, na minha opinião. Por isso que eu discordo do Serginho nesse aspecto. No entanto, vem a nossa interpretação. Acho que isso aí não é pênalti nunca. E aí é pela intensidade daquela mão. Mas não tem intensidade, não tem mão. Tem o Suárez agarrando aqui também. Os caras estão... O Suárez até leva vantagem no lance ao ponto de o Grêmio seguir adiante. O Grêmio conclui a jogada e não tem nenhum jogador fazendo assim, ó. Seu juiz, não tem nada. É o que eu penso, Lino. E aí até pra gente discutir Não é pênalti na minha visão. Se nessa era VAR, e aí a gente vai discutir, né, a utilização, se é certo ou não a chamada, mas numa era VAR, que já está estabelecida aqui no futebol brasileiro e que ajuda em vários lances e outros também atrapalha, o zagueiro, né, o marcador, o defensor, ao usar a mão, né, do jeito que o Marcelo usou, ele não deixa passível da marcação, não é aquele deixar para o árbitro, deixar para a cabine decidir o lance. Mas porque na imagem parada, né, em câmera lenta, o impacto daquela mão pode ser claro ali para o Voaden, fica difícil para o Voaden. Igor, você está jogando futebol de condomínio ou futebol profissional? Futebol profissional, pega qualquer canal, qualquer jogo no mundo, tem braço, tem contato, é normalíssimo isso, né? A questão é, o que acontece depois desse contato? No Brasil a gente viu que cola, vale a pena. Aliás, tem várias coisas que vale a pena no Brasil, né? O Grêmio no primeiro tempo teve, eu estava comentando lá em cima na redação, o Grêmio estava dominando ali pelos 25, 30 minutos, estava um bom momento do Grêmio. Um bom momento do Grêmio. Aí, o goleiro do Caxias, grande goleiro, para mim o melhor goleiro do campeonato. Também acho. Né? O Bruno, né? O Bruno tem um problema oftalmológico que eu achei que ele ia perder a visão, né? E 3 minutos depois, o Breno estava jogando normalmente. Ele se atirou para esfriar o ímpeto do Grêmio. Foram 2 minutos parado. Funciona isso. Ah, mas é só repor o tempo. Não é só repor o tempo. Porque no futebol, o momento é muito importante. Quem está pressionando, quem está sendo pressionado. Isso aí é fundamental no jogo. Quando você interrompe isso, você tem uma vantagem ilícita, na minha opinião. Então, assim, é muita malandragem dos dois lados, né? Mas o Grêmio foi beneficiado. Vamos lembrar também, no jogo contra o Ipiranga, o Grêmio, no primeiro jogo que perdeu o jogo contra o Ipiranga... Jogo da ida, né, da semifinal. Nossa, 2 pênaltis de laboratório, assim, né? Que o pessoal do VAR fica lá com lupa, acho que dá para parar, acho que dá para chamar, ninguém... Em campo, a arbitragem não viu nada. Então, assim, a gente não aprendeu a usar o VAR até hoje. É inacreditável isso. A gente acha que o VAR serve para reapitar o jogo. Não é. Inclusive, pequenos erros, eles fazem parte do jogo porque o juiz não viu. Não é para ficar parando todo o tempo. Então, a gente tira o juiz. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. E é bom lembrar que o VAR foi objeto de polêmica antes da partida. E a definição demorou, né? Porque o VAR aparece no Gauchão nas semifinais e aparece nas finais agora. E se reclamava muito, o Grêmio reclamou muito, de você trazer de fora o árbitro de VAR, né?
o comandante do VAR se achava que deveria ser alguém do Rio Grande do Sul e não pelo critério que adotou a Federação Gaúcha de trazer o VAR de fora do Rio Grande do Sul. Isso deu muita polêmica antes da partida, você imagina agora. O Daniel Nobre Bins foi um que recebeu vários elogios, né? Vamos dizer ao contrário. A Federação Gaúcha manteve o critério, trouxe de novo um árbitro de fora. Ô, Serginho, Lino, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a companhia dos amigos que estavam na transmissão. A gente só tem que falar, né, em cima de um cara, e aí é o cara envolvido no lance, né, polêmico, um lance que está dividindo muito opiniões, o lance do pênalti, que é o Soares. Quando o Grêmio contrata o Luis Soares, né, para a temporada, a gente muito falava, né, qual que seria o impacto, né, do Soares. Que teria impacto, teria, de alguma forma. Mas é um impacto muito imediato, né? O Soares vira o artilheiro do Grêmio isolado, tem 11 gols na temporada, o segundo é o Bitelo e o Bruno Alves com 4. Então é um cara que concentra muito o número de gols, coisa que ele costumou fazer na carreira, mas também o número de ações ofensivas. Praticamente tudo que o Grêmio produz ofensivamente tem a participação do Soares. Tem, mas tem, acho, um detalhe que a gente tem que localizar no tempo e no espaço. Os primeiros jogos do Soares foram arrasadores, porque ele, além de melhorar as conversas dentro de campo, conversas com os pés, né, de fazer os outros jogarem, ele estava botando tudo para dentro. Nessa fase final do Gauchão, que ele perdeu pênalti, né, e perdeu muitos gols, né, ele não foi tão eficiente. Então, o Soares que acabou, eu acho que é o Soares mais real. É um jogador mais normal, digamos assim, que é excepcional, mas também perde muitos gols. O primeiro Soares, lá do início do Gauchão... Ele era assombroso. Não, assombroso. Meu Deus, o que é isso? Eu acho que mudou um pouco. E o time do Grêmio, eu acho que começou a acompanhar um pouco também o raciocínio do Soares, que não é fácil. Não, a gente vê não é fácil. Várias jogadas são assim, né, Lino? O Soares, ele pensa uma coisa, o time está em outra rotação. Mas às vezes o time exagera. Tem um lance no segundo tempo em que o Grêmio tem 2 oportunidades para finalizar e parece que está procurando o Soares para poder definir a jogada e não finaliza a jogada. Você tem um jogador da importância do Soares, é legal, você ter esse jogador é legal, mas tem hora que você tem que assumir responsabilidade também. Não é só procurar ele o tempo inteiro. O Soares com 7 gols, a gente estava ouvindo, né, a troca de ideia do pessoal ali durante a entrega do prêmio, né? A entrega da taça. Melhor jogador do Grêmio no campeonato é Bitelo ou é só? Porque o Paulo Nunes falou que era o Bitelo. O Lédio Carmona falou que era o Bitelo. Não, se o Paulo Nunes falou que era o Soares, eu sou contra. Eu tô com o Lédio de cara. Já digo isso. Você também, Elina? Eu acho que o Soares é a marca do campeonato. Por conta disso, acaba sendo o jogador do campeonato. Não vamos no motim contra o Paulo Nunes aqui? Podia ser, né? Podia ser, a gente podia ter combinado. Ele já começa a falar. São 7-7. São duas coisas completamente diferentes. São 7-7. Que alegria receber aqui. Ele tá voando. Paulo Nunes e Lédio Carmona, inspiradíssimos. Já tô dando minha opinião. Vocês não mandaram sentar aqui para dar opinião? Eu tô dando opinião, pô. Tudo bom, Lédio? Como é que você tá ácido hoje? Eu gosto de você assim, cara. Não tô ácido, tô dando minha opinião. Não tô aqui para dar minha opinião. Então eu vou aproveitar. É porque me perguntaram lá, aquele rapaz, como é que é? Luiz Carlos, né? Ele perguntou para mim quem era o craque do campeonato. Eu falei, o grande personagem, o grande herói do campeonato é o Soares, mas o craque do campeonato é o Bitelo. Eu detesto concordar com o Lédio, mas eu tô com o Lédio. Desculpa aí, Lino, você é meu amigo. Mas o que é um craque, se não isso tudo que você falou, cara? Se o cara é o personagem do campeonato, o cara jogou... Perfeito, Lino. O cara é o cara do campeonato. Eu já disse tudo. Agora eu posso ter o Igor fica mudando de opinião a todo momento. Toda hora que ele vira pra cá, ele muda de opinião. Claro que não. Mas eu posso achar o Bitelo? Não pode. Então um voto pro Bitelo. O que vocês acharam do pênalti aí que a gente não estava acompanhando? Eu vou jogar pra vocês. Estava em transição. Vocês estavam descendo aqui. E a transição do Lédio do Paulo Nunes já não é lenta ou é... Transição lenta, essa A transição tem aquele pit stop. Tem algumas passaram que eles começaram a transmissão 6h54, acabaram 7h07 para chegar aqui no estúdio, mas nessa pilha, hein? Carlos Eduardo Lino e Sérgio Xavier Filho disseram que não marcariam o pênalti, né? Paulo? Mas tivemos uma divergência. O Serginho acha que não era lance para VAR. Eu achei que era lance para VAR, porque aquela mão interpretada como pênalti, o Voaden não tinha como ver. Então aqui tá 2-0 para não pênalti. Para quem não acompanhou o jogo, né, e tá acompanhando aqui agora o troca, Paulinho, pênalti ou não? Primeiro, boa noite, né, Boa noite, né, Igor? Como é que você tá? Tudo bem que eu tô aqui quase todos os dias. Toda hora. Parece que a gente tá se vendo sempre. Exatamente. Boa noite, Lino, Serginho. Boa noite a todos. Para mim, pênalti. Eu gritei pênalti na hora, antes da finalização. Quando ele gira,
ele dá o corpo, né, pro Marcelo. O Marcelo é muito imprudente, muito infantil, porque ele dá o corpo, gira pro lado para bater e é segurado. Dentro da área não tem como. O jogo correu para a finalização e eu falei pro Lédio, pênalti, não é possível que o VAR não vai chamar. Agora eu não sei se o VAR tem que chamar ou não, mas que foi pênalti, na minha opinião, foi. É pênalti de VAR, entendeu? O Soares provoca aquela situação porque ele sabe que vai ter o VAR. Foi malandragem do Soares, muita malandragem do Soares e ingenuidade do lateral, do Marcelo. A gente estava discutindo exatamente isso. Olhando pelo VAR, cara, tem um puxão. Ó, olha lá pra você ver, ó. O giro, tá aí, ó. O braço esquerdo dele puxa ele. Ali não tem como. Acho que o lateral muito ingênuo, né? Muito. Ele marcou por fora o lateral. Ele faz o que o Soares queria. Exatamente. E a gente estava falando aqui, Lédio, Paulinho, até a gente jogou aqui logo depois da premiação, que é um pênalti, muito um pênalti da era VAR. É um pênalti do VAR. Da era VAR. Que o zagueiro, no caso, o defensor era o Marcelo, a mão tá ali. Aí a gente vai discutir aqui a intensidade da mão, né? Se ela é o bastante, ou se o Soares valoriza. Mas quando o Voaden vai para a cabine e olha aquela mão, e a gente sabe que o lance várias vezes é olhado ali na câmera lenta, o impacto é ainda maior. Então, assim como aqui, né, no estúdio, e nas redes sociais, tá bem dividido, cara. Aqui ficou 2-2. Imagina se o futebol começasse a ser disputado lá nos primórdios, no início do século XX, com VAR. A história seria outra. Completamente diferente. Completamente diferente. Agora, essa questão de até seria aqui, outra. por exemplo... Não olhando com essa cara pra mim não, Lino. Ô, Lino, mas a questão do VAR chamar ou não. A gente falou, por exemplo, se fosse um lance unânime na cabine, que era um erro claro do Voaden, ele deveria chamar. Essa divisão até aqui dentro, né, do estúdio hoje, dois ali, Paulinho e Lédio, acharam... É a prova que... Eles estão realmente... que não foi chamado. Que não é para chamar. Não, se tivesse uma divisão dentro do VAR, você não chama, nem chama. Porque aí fica a interpretação do campo. Mas claramente o VAR identificou no lance um detalhe que o árbitro não pôde ver. Para isso que serve o VAR, para chamar o árbitro a atenção de um detalhe que ele não tenha visto. Desde que seja erro. Claro. Mas erro, claro. Essa é a interpretação de um erro, claro. A gente acha que não. Eu acho que não, mas eu me atenho aí eu tô com o Serginho. Eu acho que o VAR podia ter chamado. O VAR podia chamar. Porque aquele detalhe da mão não tinha como o Voaden ver. O Voaden estava absolutamente... O problema é que o VAR no Brasil é caça-pênalti. É isso, Se você for caça-pênalti, vai ser pênalti. Você congela, vê a imagem, cara. Agora, isso numa velocidade normal... Lédio, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Teve outros lances parecidos no jogo de puxão, sobretudo em escanteio? Certamente teve ou não teve? Certamente né? Teve. Por que o VAR não chamou então? Pois é. Porque a gente convencionou que o pênalti tem que ser algo claro, tem que ter impacto, etc. E essa é a convenção. Senão a gente realmente não vai acabar jogo com menos de 10 pênaltis por jogo. Agora, para a gente começar a falar da bola, né, no caso, o pênalti foi marcado, o Voaden foi chamado e o Soares bateu e fez seu 7º gol no gauchão. Ô, Paulinho, a gente está aqui falando de 9º título do Renato Gaúcho como treinador do Grêmio, o 2º técnico mais vitorioso da história do clube. A gente está falando desse Soares, né, que teve um impacto muito imediato aí do time do Grêmio também, o Grêmio voltando à elite do futebol brasileiro, já campeão pela 6ª vez do estadual. Agora, demorou a encaixar, né? O jogo do Grêmio hoje demorou a encaixar dentro de campo. Não encaixou. Não encaixou. Muito mais do Caxias. E o que está faltando, né, para esse Grêmio? Que tem jogadores interessantes, cara. Você olha esse meio campo do Grêmio. O Bitelo, citado aí pelo Lédio como o melhor do campeonato, eu estou com o Lédio nessa. É um bom jogador. O Carvalho, hoje tinha o Vidia Sante junto. Tem o Vina, que entrou muito bem nesse time. Mas esse encaixe ainda não parece tão natural, né? Não parece tão azeitado pelo Renato no time. Hoje foi um problema que o Renato reclamou do jogo passado. A tomada de decisão. O Grêmio consegue produzir, consegue construir as jogadas, mas no último terço do campo, né, que se diz hoje, o passe não entra. O passe é errado, a tomada de decisão é errada. Acho que o Grêmio trabalha muito bem pelo setor central, no corredor ali no meio, a bola com aproximação, com envolvimento. Eu acho que o Cristaldo e o Vina, quando, né, eles conseguem produzir ali na frente, o Grêmio cresce de produção. E aí o Serginho foi muito feliz na colocação dele. O Soares, você tem que ser muito inteligente, tá ligado? Porque as bolas dele são totalmente diferentes. Ele acelera o movimento quando tem que acelerar, diminui quando tem que diminuir. É um cara que sabe lidar muito bem com o espaço ali na frente. Só que aí entra também outro fator, na minha opinião.
O Caxias é um time muito organizado, principalmente defensivamente. Ele marca muito bem, não dá muito espaço. Eu achei que hoje não teria tanta força na marcação, mas jogou praticamente o primeiro tempo todo marcando muito, correndo muito, sem dar espaço. Quando o Grêmio tem a oportunidade do espaço, aí entra a situação que eu acho. O Grêmio é lento. O Grêmio não consegue adiantar, principalmente, o meio-campo para chegar mais rápido no setor ofensivo, fica muito atrás e dependendo muito desses 3 jogadores, dos 4, né? Bitelo, Cristaldo, Vina e Soares. E aí, para uma zaga que volta muito rápido, como a do Caxias, o Grêmio teve dificuldades. Eu acho que a primeira resposta para a sua pergunta é o adversário, né? Tem um adversário. Sim, e bem armado. Um adversário chato de ser derrotado, bem organizado. Perdeu 2 jogos no campeonato, o primeiro e o último. Essa foi a primeira derrota do Caxias fora de casa, no campeonato inteiro. 1-0 para o Grêmio. 1-0. Então, ele não perdeu para o Inter no campeonato, jogou 3 vezes, não perdeu para o Inter. Jogou 3 vezes com o Grêmio, perdeu 2 vezes na margem de erro por um gol e empatou o outro. Então, é um time que pode não ser rico tecnicamente e até na parte ofensiva, mas que desarma muito, é malandro no bom sentido, ele consegue parar o jogo, ele consegue fechar os espaços, tirar a estabilidade emocional do adversário. Não é fácil vencer o Caxias, eu acho que o Caxias tem boa chance se mantiver alguns jogadores, que provavelmente alguns vão sair também, de brigar forte na Série D. É idiota. E o outro, Serginho, é que o Grêmio tecnicamente, desculpa, Serginho, errou muito no jogo. O Grêmio não fez um bom jogo, errou muito. E alguns jogadores que jogaram bem o campeonato todo, ou quase todo, hoje não jogaram bem. O próprio Bitelo hoje não fez um grande jogo, errou muito. Cristaldo errou muito. O Carvalho participou pouco das jogadas de criação, de apoio. Eu acho até que o melhor jogador do meio-campo do Grêmio, para mim, foi o Vila Sante. Acho que fez um bom jogo. Foi. Enfim, quando você erra muito tecnicamente, você tem um monte de contra-ataque no segundo tempo, você erra a tomada de decisão, o jogo fica encruado, fica ainda mais encruado. Então eu acho que é isso, o adversário é difícil de ser vencido e o Grêmio errou mais do que normalmente erra. Mas acho que o Grêmio vai ser muito competitivo no Brasileiro. Eu queria só amarrar 2 coisas que você falou. Desculpa. A primeira sobre tem um adversário, tem o Caxias, né, e eu acho que isso... principalmente no primeiro tempo, foi fundamental pelo seguinte: o Thiago orientou o seu time primeiro, deixem os 2 zagueiros do Grêmio livres para armar. Então, quem tinha liberdade para armar era o Kahneman, bastante, e um pouco o Bruno, né? E Cristaldo pegava a bola, sofreu muitas faltas de Cristaldo. Carvalho, cada vez que ele ia começar aquela primeira armação ali, naquela saída de 3 ali, alguém encostava e não dava espaço. Então, cortando esse passe fluido do início, ele tirou o ritmo de jogo do Grêmio. Bitelo ficou muito preso, de fato, né? Ele demorou muito tempo para sair do lugar e quando você tem do meio para frente todos os jogadores quase, tirando o Soares, de mesma posição, são todos meias volantes, né? Aliás, não tem nenhum volante, né? São todos meias volantes, é todo mundo na mesma posição. A tendência é eles quererem jogar na posição mais confortável para eles, que é a posição central. Então, estava tudo centralizado. Acho que quando volta do segundo tempo, tinha ali uma orientação clara do Renato de, gente, circulem, vamos circular. Alguém tem que cair para os lados. Vamos parar de ser tão previsível. E aí, a saída do Reinaldo teve algum impacto? Exato, eu ia falar isso agora, ali. Reinaldo você sai com 10 minutos. Eu preciso liberar aqui o Paulo Nunes e o Lédio Carmona nesse momento. O Lédio não, o Lédio quer ficar com a gente. Preciso liberar, me O Paulo Nunes eu não sei, mas o Lédio eu tenho certeza que vai querer ficar com a gente. Deixa eu só dar um beijo aqui pro Paulinho. Obrigado. O Paulo Nunes não pode trabalhar depois da série. Deixa só a gente responder a pergunta. Eu acho que o Reinaldo... a saída dele atrapalha. Atrapalha porque o Grêmio com 10 minutos. Porque o Grêmio só tinha como jogar por dentro. O Grêmio não teve ultrapassagem do João Pedro, não ultrapassou pelo lado direito, não deu opção. O próprio Diego Barbosa que entrou depois não veio. Quando veio por dentro. O Grêmio tem também uma alternativa que é bolas cruzadas. O Grêmio estava fazendo muito gol de cabeça e hoje não teve isso.